Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que Deus se revela como um ser triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como o Pai e o Filho são essenciais, vitais para a salvação humana, assim também o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito nos empurra, nos impele, nos direciona para Jesus. E isso gera em nós a obra da salvação. O novo nascimento é produzido pelo Espírito que vem habitar em nós. Que a obra da salvação e o Espírito participa desse processo e ele nos santifica, isso é um consenso entre os cristãos e teólogos. Agora, que existe uma obra sobrenatural que nos capacita, depois da conversão, para sermos testemunhas fiéis, aí já não há tanto consenso assim. Os pentecostais vão chamar de o batismo no Espírito Santo. Outros vão dar outros rótulos e nomes para tal experiência. Mas ela de fato existe e é sobre isso que eu queria falar com você. Se você nunca ouviu sobre o assunto ou se até mesmo já esqueceu dele, fica aí depois da vinheta que eu queria falar o quanto é importante nós recebermos poder do alto. Poderíamos começar o nosso raciocínio entendendo que é impossível viver a vida cristã sem o Espírito Santo. É impossível que a gente tenha sucesso contra a carne, contra Satanás e o mundo, sem que o Espírito nos habilite e nos capacite para tal. No livro de Romanos, capítulo 8, a reflexão que Paulo faz a respeito da vida no espírito e na carne é muito real e muito interessante, porque nós vemos que à medida que a carne é subjugada pelo espírito, aí temos vida. O espírito é necessário, portanto, para que nós sejamos santificados, para que o processo da santificação, crescimento, amadurecimento no Espírito, em Deus, seja possível. É só através do Espírito que a gente consegue crescer, amadurecer e vencer as mazelas do nosso próprio pecado. As mazelas do velho eu vão sendo mortificadas, vão sendo aniquiladas à medida que a gente tem uma vida de vitória no Espírito. Os meios da graça, que são a oração, que é a leitura da palavra, que é a comunhão, são recursos que o Espírito Santo usa para nos santificar e nos tornar parecidos com Jesus. Esse é o grande propósito da salvação, é que a gente se pareça com Jesus. Isso tem implicações práticas muito profundas, né? Porque a gente se parece com Jesus e se parecendo com Jesus, a gente ajuda a nossa casa, as pessoas ao nosso redor e assim por diante. É importante destacar isso. A conversão humana, a vida no Espírito, ela realmente depende da ação do Espírito Santo, né? Uma vida viva com Deus depende da ação do Espírito Santo. Agora, não só a nossa, né? Mas a vida das outras pessoas, a conversão das pessoas depende da ação do Espírito Santo. Agora, o mesmo Espírito que habita em nós e nos habilita a vivermos com vida diante de Deus, é o mesmo que inspirou os profetas e apóstolos a escrever o que escreveram, a falar o que falaram. E na pena de Mateus, né, a gente vê na escrita de Mateus as palavras de Jesus quando ele disse: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho". Há sobre nós uma palavra, uma ordem, né, um direcionamento que nos impele, que nos empurra a pregarmos a palavra. Agora, como que a gente vai fazer isso? Pelo braço físico meramente? Pelo intelecto humano meramente? Muito pelo contrário, pela ação do Espírito Santo é que devemos fazer isso. Existe uma necessidade, mas essa necessidade só pode ser atendida pela ação e pela ajuda do Espírito. Não adianta, a gente não consegue convencer alguém apenas pela teoria e tal. Pode ser que Deus possa usar essas coisas para ajudar alguém, se achegar à fé, mas a obra da salvação sempre vai ser uma ação interna, sobrenatural do Espírito Santo. Então veja, está diante de nós uma obra sobrenatural e só há uma forma de fazer a obra de Deus. Como disse Leonardo de Ravenhill, a obra de Deus precisa ser feita do jeito de Deus. Por esse motivo nós precisamos de unção, de graça, de revestimento, de poder espiritual. E é interessante que há um consenso, todos nós concordamos, precisamos da ação do Espírito para que a obra de Deus possa ser realizada. Então, aonde está a diferença? Aonde estão as discordâncias? Quando nós olhamos para os escritos do apóstolo Paulo e dos livros de Lucas, né, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos,
quando a gente olha para esses textos, a gente encontra a ação do Espírito Santo sendo descrita. De forma geral, Lucas sempre vai falar mais no sentido de empoderamento, no sentido de revestimento, os batismos no Espírito Santo, seguidos do falar em língua. A gente tem muitos relatos ao longo do livro de Atos. Quando a gente olha para Paulo, né, como a gente já citou Romanos 8, ele fala muito no sentido de poder para viver uma vida santa diante de Deus, o poder vivificador do Espírito Santo. Agora, tudo surge, o problema surge quando nós lemos os textos de Lucas com a perspectiva paulina. Como assim? Quando a gente olha para o texto de Lucas, quando diz revestimento, empoderamento, e a gente olha a partir de uma perspectiva paulina, a gente tem a tendência a olhar aquilo em termos de salvação, em termos de santidade, vida com Deus, vida de testemunho, uma vida positiva diante de Deus apenas, e não empoderamento para testemunhar. Então a gente precisa deixar claro aqui, né? Os teólogos pentecostais fizeram um trabalho muito intenso de explicar que Paulo está apresentando uma perspectiva, facetas, atributos da ação do Espírito Santo e Lucas, por sua vez, está apresentando outra. Nós precisamos juntar tudo para ter uma visão mais completa da ação de Deus na nossa vida. Por um lado, Paulo apresenta, o Espírito nos santifica e nos capacita para vivermos uma vida de santidade com Deus. Por outro lado, Lucas está ensinando, o Espírito nos habilita, como Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Existe ali uma promessa, existe ali um convite para que sejamos revestidos. E é esse assunto que os pentecostais vão chamar de o batismo no Espírito Santo. É interessante que o Espírito Santo é aonde nós somos batizados. Cristo nos batiza no Espírito Santo e nos reveste para testemunhar. Podemos deixar essas discussões e esse entendimento para um outro vídeo. O ponto aqui é, independente do nome ou do rótulo que você vai dar para essa experiência, nós precisamos tê-la. No passado, homens tanto de linha mais pentecostal ou que aceitaria a teologia pentecostal nos moldes de hoje, como homens que sequer acreditariam nela, eles viveram experiências desse nível. Eles foram marcados por um toque especial e a partir dali não foram mais os mesmos. Existe uma necessidade de buscarmos o mover de Deus. De fato, existe uma graça mais intensa a nos ser entregue, moveres mais profundos, ações mais intensas. E isso tem a ver com a busca e com o poder capacitador do Espírito Santo. Em resumo, a ideia desse vídeo é falar, precisamos de poder do alto. Não importa se você é batista, se você é pentecostal, presbiteriano ou de qualquer outra denominação. A obra de Deus precisa ser feita do jeito dele. E nós precisamos, portanto, de unção e de graça de Deus para fazer a obra dele. Que você seja incentivado através desse vídeo a buscar essa ação sobrenatural, a buscar esse poder espiritual que Deus nos deixou em sua palavra. Que nós possamos buscar o poder do alto. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que esse canal continue sendo um instrumento de bênção na sua vida, na sua casa, que você possa multiplicar esse conteúdo, compartilhando com outras pessoas para que elas tenham acesso. Continue acompanhando o canal e até o próximo vídeo.